A paz do Senhor Jesus a todos meus queridos, amados irmãos, aleluia, louvado seja Deus. Amados queridos irmãos, eu sou missionário Luiz Carlos, glória a Deus, glória a Jesus. Amados, eu convido você agora para você não sair daí, né? Estar junto comigo nessa live, em nome do Senhor Jesus. Quero convidar você também para deixar o seu like, seu comentário, né? No nome de Jesus, deixa aí o seu comentário, né? Deixa aí o seu comentário. Quero convidar você também, né? Para estar junto comigo no YouTube. É um canal no YouTube. Mas como é que eu faço, missionário? Você clica no YouTube, escreve Luiz Carlos de Barra do Turvo, né? Vai aparecer lá o meu canal, os meus áudios. Deixa seu comentário, dá seu ok, dá seu joia, né? E também se inscreva. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero ler aqui, pelo menos um versículo aqui da palavra de Deus, né? Aleluia, louvado seja Deus, né? Diz assim: julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade, tenho confiado também no Senhor. Não vacilei, examina-me, Senhor, e prova-me, escaneia a minha mente e o meu coração. Isso, escaneia a minha mente e o meu coração. Até aqui, irmãos. Louvado seja Deus. Glória ao Senhor. Bem, meus queridos, amados irmãos, nós vemos agora neste momento, né, a dizer em nome de Jesus, né, e falarmos das maravilhas de Deus. Glória ao Senhor. E também, amados irmãos, também venho pedir em nome do Senhor Jesus que a paz de Cristo esteja, né, em todos os corações, em toda a face da terra, que o Senhor venha reinar a sua paz. Amados queridos irmãos, nós estamos neste momento, né, louvado seja Deus, num lugar de paz, que graças a Deus, né, embora que tenha algumas coisas que muitas vezes nos incomoda, ao vezes se levanta, né, para tirar a nossa paz, para nos aborrecer, mas graças a Deus estamos num lugar tranquilo, né, louvado seja Deus. Mas nós não podemos esquecer de uma coisa, que nós temos que estarmos todos os momentos, né, se entregando para Deus e pedindo a proteção de Deus para a nossa alma, para o nosso espírito, para a nossa vida, para a nossa família, né, que isso é muito importante. Então, meu querido, amado irmão, a gente vê que a gente da agora para frente, a gente vai ver coisas diferentes do que a gente era acostumado a ver, né? A gente vai começar a ver coisas diferentes do que a gente era acostumado a ver. Eu lembro que quando nós, ali nos anos 80, nos anos 78, né? A gente via que o pessoal é um povo, né? A gente via algumas coisas, mas era assim, mais tranquilo, né? Em termos. Mas hoje nós vemos que as coisas, né?
as cidades, né? Nós temos que orar muito pelos jovens, que há muitas coisas vêm para tirar o jovem, né? A nossa juventude dos caminhos certos e levar para o caminho do erro, né, irmãos? Então nós vemos que há muitas coisas que não era normal, né? Para nós não era normal na época. Hoje nós estamos vendo como não fosse praticamente nada, né? Mas infelizmente a gente vem dizer isso, né? E é só Deus para nos guardar, só Deus para nos proteger, é só Deus para mudar, né? A mente de cada um, o coração de cada um, né? Mas nós vemos que muitas vezes também há uma falta em nós. Parece que nós viemos se esfriando, né, irmãos? E nós vemos que agora está chegando no momento de nós orar mesmo, buscar muito a Deus, né? Buscar a presença do Espírito Santo, buscar a Deus. Porque vai chegando, o tempo está chegando aos seus finais, né? E tem coisa, meu irmão, que não tem nem como falar, porque quando a gente fala, muitas vezes a gente fala e daí não vai a lugar nenhum, né? Há muitas coisas, irmãos, que enquanto nós falamos, ela passa a ser presa, né? Ela não tem valia, ela sufoca, são as coisas assim que é muito complicado. Nós vemos que hoje nós estamos vivendo um momento, né, dizermos assim, de capitalismo, né? Então, e tem coisa que não deveria, né? Tipo assim, eu fico meio preocupado de falar certas coisas, porque é muito complicado, porque senão dá uma impressão que a gente está falando coisas que não deveria, mas na verdade é o que nós estamos vendo hoje. Muitas vezes, muitas coisas cobrado e muito pouco sendo feito, né? Eu digo assim, para nós que entendemos, muitas vezes são cobrado muito, né? Pagamos por aquilo que muitas vezes nós não temos, né? O que nós não temos? O que eu quero dizer, irmãos? E é óbvio, né, que há muitos, hoje nós vemos que o comercialismo, né, cada um parte para aquilo que dá renda, para aquilo que dá lucro, para aquilo que traz coisa para si mesmo, né, que se beneficia, né? E assim, então as pessoas vai ligar para onde? Para onde dá mais, aonde corre mais lucro, né? Aonde corre mais dinheiro, né? Onde que a vida financeira pode beneficiar, né? Então esses também procura, e alguns procura na onde? As pessoas vai pescar na onde? Na onde tem peixe, né? As pessoas vão pescar onde que tem peixe. Para pegar o peixe tem que ir onde que tem o peixe. Então, nós vemos que é mais ou menos isso para nós entendermos. Que hoje, meu querido amado irmão, minha querida amada irmã, que ao ver as pessoas, né, louvado seja Deus, ele vai, né, partir para o lado daquelas pessoas que é mais inocente, né, e ali para implantar, né, a sua sabedoria, né, para estar ali, né. Nós vemos que tipo assim, uma empresa, ela vai abrir os seus negócios aonde tem mais futuro, né, aonde que consegue faturar mais, né. Então existe isso, irmãos, e
E é assim mesmo. Mas só que cada um de nós, irmãos, temos que também termos a sabedoria, né? Quando nós vamos comprar, nós temos que ter o direito de quem? Do vendedor, e também tem o direito do comprador, daquele que está comprando, né? Louvado seja Deus. Então, tem lugares aí que nós temos que ficar assim meio atento, né? Nós temos que ficar atentos, porque muitas vezes é vendido, mas não é recebido, né? Louvado seja Deus. Muitas vezes a gente pode ser enganado, né? A gente pode ser enganado, dizermos assim, né? Nem tudo aquilo que se representa ser bom, né? Materiais bons, pode ser tão bom conforme é a propaganda. Nós vemos que, às vezes, tem lugar aí que eles fazem aquela mídia, né? Sai com carro de som no meio da rua e oferecendo um monte de coisa. Daí você chega lá, você vê nada daquilo. Nada daquilo. Aí quando é amanhã, tudo a mesma coisa. E você vai lá de novo, tudo a mesma coisa. Então, irmãos, mas Jesus, né? Jesus, ele está aonde que está os humildes, aonde está um povo que quer servir a ele, né? Não em troca de nada, né? Há muitas pessoas que o que ele vai acontecer? As pessoas hoje, elas correm muito por atrás dos seus interesses, né? As pessoas, e tal, vai acontecer, você vai, né, tal coisa, e pá, e você vai ver, e aí a pessoa cai, né, cai, e depois ele vai reclamar de Deus. Deus não, irmão, Deus, quando ele promete, ele cumpre, né, Deus, ele, eu digo uma coisa para você, quando Jesus andou na terra, Jesus, ele não vendia nada. Jesus, ele não saía vendendo, não saía vendendo, né? Não saía vendendo nada para ninguém. Jesus, ele curava, Jesus ali ele libertava, Jesus fazia a obra, e as obras de Jesus eram maravilhosas, irmãos, né? Ali Jesus nós vemos o que Jesus, quantas pessoas chegavam, eu vou citar uma parte dos 10 leprosos. Quando alguém voltou lá, né, e um voltou a agradecer a Jesus. Então, o recebimento que Jesus, o que agradava o coração de Jesus era agradecer a ele. Quem sabe que você não está agradecendo a Jesus. Hoje nós vemos que há muitos, se Jesus fazer, ele deixa de agradecer a Jesus e vai agradecer o homem, né? Mas Jesus, ele andava, onde que ele andava, eram multidões de pessoas, ali o seguia, né? Nós vemos que até os fariseus da época acompanhavam Jesus. Por quê? Porque eles viam que ali tinha milagre. Irmãos, Jesus, pelos milagres que Jesus fazia, né? Quando ele estava naquela caminhada evangelística, naquela missão para levar o reino do céu, né? A palavra do Pai, né? E as curas, os milagres. Jesus era para ser um homem milionário, né? Mesmo ele sendo Deus, que ele seria dono de tudo, ainda milionário, né? Com muito dinheiro. Mas não, irmãos, nós vemos que chega um certo momento que alguém estava cobrando os tributos, cobrando os impostos, porque aquele tempo já existia, tinha que pagar os impostos, os tributos, né? Os impostos da época. Aí Pedro fala para ele, que ele pergunta para Pedro, ele falou assim, não, isso estão pagando os tributos, os impostos.
eram os impostos, não tinha nada a ver com outra coisa, eram os impostos, né? E ali Jesus, ele fala, mas precisa pagar, se precisa se alista, se precisa pagar, é lícito que pague. Então lança o anzol, né? E o primeiro peixe que vir, você abre ele e vai vir uma moeda, aí você paga a sua parte e a minha parte também, né? Jesus, ele é a providência, irmão. Jesus, ele é a provisão, né? Jesus, ele provê, né? Jesus é Jesus de milagre. Deus é Deus de milagre, né? Então ali, irmãos, nós vemos que Jesus, ele não tinha dinheiro, né? Ele não era uma pessoa que tinha uma conta alta, né? Uma conta financeira alta para se beneficiar dela. Não. Jesus, ele não pedia nada em troco dos milagres. E nós vemos, só que Jesus, ele disse também na sua palavra, que chegaria os finais dos tempos, que muitos viriam no nome dele, né? Muitos viriam no nome dele, mas era para ter cuidado, né? Muitas coisas iam acontecer no nome dele, né? Mas era para nós ter cuidado. Então nós temos que termos cuidado, irmãos, né? Que há muitos vêm no nome de Jesus, outros, Jesus, ele faz o milagre, ele faz a obra, né? E as pessoas devem de agradecer a Jesus, vai agradecer, né? Aquela pessoa como fosse ele fazer seu milagre. Irmãos, eu me lembro que teve um tempo, antigamente, funcionava muito curandeirismo, né? Os curadores da época. Mas tinha curador da época que eles não cobravam, também não cobrava. Tinha alguns curandeiros que eles cobravam das pessoas, né? Eu lembro que eu era pequeno, não gosto de falar isso porque, tipo assim, não faz parte da minha fé, né? Mas eu era pequeno, eu era criança, e fui num lugar, chegamos lá, a pessoa fez aquilo que ele tinha de fazer, e não pediu nem um centavo em troca, né? Não cobrou nada. Aí fomos, daí depois foi no outro lugar, aonde que tinha que pagar uma consulta, né? Tinha que pagar lá a consulta. Então nós vemos, amados irmãos, que há muitas coisas que estão ocorrendo hoje, né? Está ocorrendo hoje, nós vemos que é a mesma lei praticamente do curandeirismo, né? Que ali tem que passar por uma consulta, tem que pagar por aquilo que recebe, né? Mas quando Jesus ele fazia um milagre, né, não era cobrado nenhum centavo, né? Então Jesus, ele não cobrava, ele não pedia por isso, né? Então nós vemos, irmãos, que nós temos que termos cuidado, muito cuidado, muita cautela, né? Porque, tipo assim, quando eu falo isso daqui, né? Ou eu falo, ou você fala, principalmente, alguém vai te denuncia, né? E é cortado as suas franquias, né? Então ela sufoca, porque tipo, tem alguém já te denunciando. Deus, que quando a gente está aqui, já tem alguém denunciando que isso aqui, o que estou falando é besteira, que isso aqui não pode ter, e entra um debate, entra uma discussão, para o quê? Para afligir, né? Como diz, a verdade. Então, mas a verdade, a gente anuncia, a gente fala a verdade, porque temos que falar a verdade. Por que nós temos que falarmos a verdade? Porque Jesus é a verdade. Jesus, ele não chamou nós para se covardar. Eu acredito que Jesus, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Jesus ama aquele que faz, que pratica suas maus práticas, né? Que pratica as suas maus práticas, mas Jesus, ele não ama a prática que esse tal comete, mas ele ama aquela pessoa que comete prática errada.
Mas Jesus, o que que Jesus quer? Que essa pessoa se converta e deixa das suas maus práticas, né? Jesus quer que as pessoas se arrependam e deixa, né, das suas mentiras, das suas falsidades, daquilo que não é agradável aos olhos de Deus. Mas para denunciar o erro, irmãos, é muito complicado. Então, meus queridos, amados irmãos, nós temos que, né, buscar a Deus. Eu estava lendo ali um negócio ali, mas está meio pequeno ali, mas estou aqui. Então, meu querido amado irmão e minha querida amada irmã, o que nós vemos que Jesus, ele é Senhor, ele é o nosso Salvador. Então Jesus, ele não ama o pecado, mas sim ama o pecador. E ele quer que todos se arrependam, né? Mas há muitos irmãos que preferem continuar no erro, porque se ele está fazendo o erro, né? Ele está fazendo, né, contra a vontade de Deus. Muitas vezes ele está tendo, até quando ele tiver tendo lucros, até quando ele estiver tendo êxito naquilo que ele está fazendo que não agrada a Deus, ele vai continuar fazendo, né? Mas o Senhor também deu o direito habilito para que todos, né, para todos nós, Deus deu o direito habilito. Então as pessoas fazem aquilo que ele acha que é bom para ele. Mas até o apóstolo Paulo disse, né, que tudo é lícito, mas nem todos me convém, nem todas as coisas me convêm. Então não convém a gente fazer certas coisas que desagradam a Deus e lá na frente nos sermos cobrados por Deus. Então nós temos que andarmos mesmo na direção de Deus. Irmãos, tem maneira sim de pregar o evangelho, tem maneira de anunciar o evangelho que é caro, é caríssimo nos conteúdos, né? Mas em benefício, em dinheiro, praticamente zero. Há maneira sim, irmãos, há maneira sim para fazer a obra de Deus. Irmãos, imagina, eu no meu caos, eu trago aqui, aqui eu não peço dinheiro. Primeiro passo, quero dizer para você que eu não peço dinheiro. Você imagina aqui, se todo dia eu tivesse 5.000 pessoas junto comigo aqui, e todo dia ele me doasse R$1, 5.000 pessoas com R$1 daria R$5.000. Dentro de uma semana daria R$25.000. R$25.000, irmãos. Eu só estou falando aqui, não estou pedindo. Pelo amor de Deus, não vai confundir que eu estou falando aqui pedindo dinheiro para você. Não, eu só estou fazendo uma ilustração para que você venha entender. R$25.000, irmãos, eu estou achando que dá para ir muito longe neste mundo aí, levar o Evangelho de Cristo. Eu não sei, por R$25.000, eu não sei até onde dá para ir, mas eu não sei se não dá para ir ao Japão ou cruzar o outro lado do mundo com R$25.000. Mas aí, então nós vemos, querido irmão, né, eu não tenho assim uma taxa assim fixa assim de valores, né? Mas tipo assim, imagina, dentro de uma semana são 25.000. Dentro de um mês são 4 semanas, daria, né, descontando sábado e domingo, né? Daria R$100.000 no mês. Irmãos, com R$100.000, a pessoa faz muitas coisas para Deus.
e ele não precisava mais que 5.000 pessoas todos os dias dando R$1. R$5 por semana por cada pessoa, né? Ou melhor, são 4 vezes 5, 30, né? 20 dias, R$20 por mês. Essa pessoa, cada pessoa dessa estaria doando R$20 por mês. Daria para esta pessoa andar o mundo inteiro fazendo a obra de Deus. Daria, irmãos, daria, né? Mas eu não estou pedindo dinheiro, é só para você entender. Não, aqui não precisa você ponhar nem 10 centavos aqui, não precisa. Pode ficar sossegado aqui, é só para nós entendermos, né? Então é isso que eu falo para você. Então a obra de Deus, ela tem como, ela teria como sim fazer uma obra de Deus com mínimo custo, né? E levar as coisas de Deus a sério. Irmãos, nós vemos que, mas aí há lugar, irmãos, que eles pedem 50.000, que eles pedem 100.000, que eles pedem 3.000, 5.000, 10.000, não tem quantia de dinheiro. Olha, se você tiver, se você for milionário, você pegar e dar, se você for trimilionário e você dá tudo para ele, ainda ele continua reclamando que está pobre. Você pode transformar o cara hoje, né? Pode deixar ele milionário e ele sempre está reclamando, ele quer mais e mais. Eu não sei o que acontece, né? Eu não sei te explicar. Passa certos momentos, né? É lamentável. Mas Jesus, ele é o Senhor que opera o milagre, né? Jesus é aquele que cura, é aquele que faz obras. Mas eu nunca, até que Jesus nunca mandou pedir nada para ninguém, irmãos. Até que não. Eu lembro um certo dia que eu tive um arrebatamento de espírito. Muitos crê e muitos não crê. E o meu corpo ficou na terra e eu me servi em 2. O Senhor, ele me mostrou uma grande cidade. Mas o anjo do Senhor, que veio, o anjo do arrebatamento, que arrebatou meu espírito, ele falou assim: olha, varão, vai ter dia que você vai ter menos de 1 quilo de arroz em sua lata. Mas não te preocupe, que o meu Deus, o teu Deus, ele vai providenciar. E Deus, né? E aí, naquele momento do arrebatamento, o anjo do Senhor, ele chegou e ponhou a mão, antes de orar por mim, ele ponhou a mão sobre um homem, e a mão no ombro daquele homem, e disse para ele: o Senhor disse para você vender todos os seus bens e repartir com os pobres. Então aquele homem era rico, sim ou não? Então aquele homem era rico. Aquele homem, ele tinha uma falha no dente. Eu vi que quando ele deu aquela chupada na boca e cuspiu para a fresta daquele dente, como dizem, e não concordou. Naquele momento eu vi que ele não concordou, né? Repartir com os pobres nada. Mas e aí, quando o anjo aqui, o anjo do arrebatamento, põe as mãos sobre mim, né? E ele me profetiza, né? O que Deus mandou falar para mim. Ele profetiza o que Deus mandou falar para mim. Eu recebi uma profecia diretamente do anjo do arrebatamento. Foi o anjo que me arrebatou, o anjo do arrebatamento me profetizou. Que o Senhor assim, o meu Deus, o teu Deus, diz o anjo,
o meu Deus, o teu Deus, manda dizer para você que você vai ter dia que você vai ter menos que 1 quilo de arroz dentro da sua lata. Mas o meu Deus, o teu Deus, não é para você se preocupar, que o meu Deus, o teu Deus, Ele vai providenciar. Irmãos, que coisa bonita. Cheguei vez mesmo de eu ter, isso é óbvio, né? De ter, às vezes, até menos de 1 quilo de arroz dentro da lata, mas Deus é a providência. Não... Mas não é porque, tipo assim, né? Se Deus falou comigo, está falado. Mas Deus não falou para mim assim, não. Deus não mandou o anjo entregar uma profecia assim, olha, preste atenção que eu vou falar aqui agora. Deus não mandou o anjo entregar a profecia dizendo para mim assim, ei, o meu Deus, o teu Deus, manda te dizer para você que vai ter dia que você vai ter menos de 1 quilo de arroz. Mas aí você vai pregar e você vai cobrar. E aí vai entrar dinheiro para você comprar abundância de alimento. Não, não foi isso que o anjo do Senhor falou comigo. Não foi isso que o anjo profetizou. Não foi isso. Irmãos, eu acredito que Deus fala. Eu acredito na provisão de Deus. E eu creio que operando o Senhor, quem pode impedir a nossa vida? Deus as prova, irmãos, as lutas, as batalhas, são tudo permitido por Deus. Mas quando Deus permite, Deus também, Ele prepara para que nós possamos passarmos. Quem sabe que alguém está pegando aí o que eu estou dizendo. Amém, irmão José. A paz do Senhor, que Deus os abençoe. Que Deus os abençoe a vossa vida e a vossa família em Cristo Jesus. Então, meu amado, querido irmãos, eu venho aqui para dizermos e dizer, aleluia, louvado seja Deus. Porque eu venho aqui para dizermos, porque eu creio que Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo está agora aqui comigo na direção desta live. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Há momentos, né? Há momentos que eu choro. Eu reclamo, sou muito reclamão a Deus. Eu não reclamo, não gosto de reclamar para as pessoas, eu gosto de reclamar para Deus. Porque no livro de Salmo diz que o Senhor é bem presente na hora das nossas angústias. Ele é bem presente na hora das nossas angústias. Eu quero dizer para você, amados, que quando eu vim embora para esta cidade, eu vim embora para este município. E uma certa vez eu estava num culto, mas eu era novo convertido, né? Eu estava ali, ainda não entendia as coisas de Deus, eu não estava entendendo. Até hoje eu não entendo muitas coisas, mas eu estou aqui buscando, amados, para que Deus venha abrir o meu entendimento, para que o Senhor venha me ensinar, porque nós não aprendemos todos, irmãos, todas as coisas, nós não aprendemos todas as coisas. É o Senhor que vai nos preparando, o Senhor vai nos, né, renovando, nos restaurando, nos revestindo. É o Senhor que vai nos preparando, porque Ele que é o dono desta obra. Não é o missionário que é dono da obra, mas é Deus que é dono da obra. Eu simplesmente estou aqui como uma pessoa, né, de Deus, né, de Deus todos nós somos, né? Tem que saber falar, porque senão eu me coloco que só eu sou de Deus e você também é de Deus, né? Se você é de Deus, então nós somos de Deus, né? Então, amados irmãos, Deus, ele tem as suas maneiras de abençoar e de usar. Deus, aleluia, Ele coloca a sua palavra nos lábios de alguém. Eu me lembro uma certa vez que eu sempre pensava, acho que eu nunca vou falar com ninguém,
Porque as coisas parecem que eram tão, né? Mas Deus foi criando o caminho, Deus foi abrindo porta. Quem diria de hoje eu estar aqui online, né, trazendo esta live e dizendo para você o quanto Jesus é maravilhoso, o quanto Jesus ele é, né, lindo. Jesus é lindo, não tem como, né, não tem como da gente não amar Jesus, porque Jesus ele nos ama, e Jesus ele te ama, irmãos, né? Glória ao Senhor. Então Deus usa uma pessoa, ela olha para mim ali, né, naquele movimento, aquela reunião ali, estava gostosa, sentindo a presença de Deus. Mas eu era novo convertido. E aquela irmã, era uma irmã, ela olha, eu não conhecia a irmã tinha chegado, né, recém aqui também na cidade. E parece que era o primeiro ou o segundo dia que ela estava congregando, mas esse dia parece que era o primeiro dia que eu tinha visto essa irmã. E ela olha para mim e olha para todas aquelas pessoas e dizem: olha, eu quero dizer uma coisa aqui para todos que é obreiro do Senhor. Você está vendo este moço? Deus fala para este moço, Deus manda dizer para este moço: você vai passar por uma prova e você só vai vencer com oração. Então você, obreiro, Deus manda dizer para vocês, obreiro, orar por ele, que ele vai passar por uma prova que só vai vencer com oração. Eu não entendi aquilo, irmãos. Passou uma semana, passou 2. Aí daqui a pouco as provas veio, irmãos. As provas veio e veio queimando. As portas se fecharam, né? Irmãos, eu teve vezes de eu chorar muito, né? Porque o que eu ganhava no início, que eu entrei trabalhar aqui na cidade, pagando aluguel, quantas vezes eu caí no desespero, chorar prantos de dores, porque o que eu ganhava não dava para mim. Às vezes era só para pagar as contas e eu me preocupava muito com a comida, né? Mas eu tinha uma aflição e eu tinha um problema que eu ponhava as 2 mãos na cabeça desse jeito e começava a caminhar. Eu não falava para ninguém. Quando eu ponhava as 2 mãos na cabeça é porque eu estava desesperado. Eu me desesperava, irmãos. Eu confesso que muitas vezes eu me desesperei. Mas quando foi um dia, eu senti tanto uma alegria dentro de mim e eu comecei a chorar. E eu lembrei o que o anjo do arrebatamento, o anjo do Senhor, me profetizou. Eu lembrei as palavras do anjo. Assim te diz o Senhor, o meu Deus, o teu Deus, que vai ter dia que você vai ter menos de 1 quilo de arroz na sua lata. E quando eu vi aquela visão, quando o anjo falou, eu vi o meu guarda-louça, meu armário, né? Olha, acho que tinha uma xicrinha de arroz, bem pouquinho arroz, acho que não daria nem para uma pessoa. E aí, nesse momento, eu falei, mas se Deus falou comigo, o anjo do Senhor falou, e o Senhor é minha providência, por que eu estou tanto preocupado? Porque eu tanto me preocupo, né? Eu tanto me preocupo e fico com tanto medo de passar fome, da minha família passar fome. Ah, Senhor, o Senhor é minha providência. Amados, Deus desse dia, Deus tirou toda a preocupação. Eu também não me preocupo. Se eu tiver hoje a janta, o almoço Deus proverá. Se eu tiver o almoço, a janta Deus proverá, né? E assim, é Deus, né? É Deus, e o nome de Deus seja glorificado. Então, mas Deus trabalhou de uma forma especial, irmãos. Deus trabalhou de uma forma especial.
Deus abençoava, né? Quando via as pessoas chegavam lá, levava as coisas para as minhas crianças. Eu lembro que eu tinha, né? Os meus filhos eram pequenininhos, né? E eles, agora não, agora eles, né, são assim, meio rebeldes. Eu falo para eles, olha, vocês têm que orar, vocês têm que buscar a Deus, né? Não fique assim, ore a Deus, busca a Deus, vamos orar, vamos vigiar. Mas alguém chegava lá com 4, 5 pãozinhos, entregava para minha neném lá, ela já corria e já dobrava o joelhinho e apresentava para o Senhor. As pessoas choravam, as pessoas, acho que chegou um certo tempo que as pessoas levavam as coisas só para ver, né, aos meus filhos. Louvado seja Deus. Eles dobravam o joelho e oravam, irmãos. Mas Deus é bom, Deus é maravilhoso. Mas Deus nunca deixou, irmãos, meus filhos passar fome. Eu agradeço a Deus, né? Aí eu fico preocupado, né? Mas nunca deixei de falar do amor de Deus, né? Às vezes eu estava abatido, né? Às vezes eu estava abatido. Às vezes eu ia para o meu trabalho, né? No meio do caminho eu chorava. Às vezes eu me angustiava. Mas quando eu chegava no meu trabalho, eu mostrava uma humildade para todo mundo. Ninguém via que eu estava com problema, né? Ninguém viu que eu estava passando, mas Deus sabia, Deus via, né? E ali eu trabalhava. E graças a Deus, irmãos, eu tenho que agradecer esse Cristo Jesus. Eu venho falar no amor e no nome de Jesus. Aqueles que crêem no Senhor é como um monte de Sião que não se abala. Irmãos, a palavra-chave é crer no Senhor e não duvidar. Mas tudo que Deus faz na nossa vida, irmãos, nós temos que agradecer a Ele. Nós não temos que agradecer o homem. Nós agradecemos o homem, sim, claro, que nós tipo assim, nós agradecemos sim de uma parte como humano, né? Que claro, às vezes a pessoa vem fazer uma visita para nós se sentimos tão alegres. Que Deus te abençoe a sua visita aqui, sentimos alegre, tomemos um café, tomemos um chá, né? Tipo assim, né? Ou, às vezes, até quando a gente ganha alguma coisa, né, de alguém que chega, ó, eu senti de Deus para te trazer que tal coisas aqui para você. Ô, rapaz, Deus abençoe, a gente sente alegria. Esse final de semana, alguém bateu na porta da minha casa. Deixa eu te falar para você. Não, eu agradeço a Deus, Deus é bom, né? E esses dias atrás eu só pensei uma coisa na minha cabeça. Pensei, poxa vida, Deus, numa vez que eu fui pescar, irmãos, e não peguei nenhum peixe, eu fiquei desanimado de pescar, não, sinceramente. Aí eu pensei assim, poxa vida, se eu poderia, né, pegar um anzol e pescar, mas eu não vou nada, eu vou chegar lá, não vou pegar, né? Aí quando foi esse final de semana, eu vi, alguém bateu na porta da minha casa. Falei, se aqui pode entrar, entra aí. Aí a pessoa abriu, com licença, desculpa aí e tal. Não, eu falei, não, pode entrar, tô aqui para receber. Porque minha casa, ela é toda fechada, né? Ela é bastante fechada. Igual hoje mesmo, eu só olhei lá fora, né? Pela janela e abri a porta, dei uma olhada e voltei para dentro de casa. Não saí para lugar nenhum, mesmo sendo um feriado, né? Aí a pessoa chegou e falou assim, olha rapaz, eu vim aqui para te trazer um peixe. Rapaz, eu ganhei quase uns 3 quilos de peixe, meus irmãos, né?
Eu fiquei tão... Depois eu estava... Na hora que ganhei, fiquei muito contente, claro. Agradeci a Deus, né? Agradeci o irmão que trouxe o peixe, né? Aleluia, louvado seja Deus. Mas aí, daqui a pouco eu estava preparando o peixe. Aí, Deus visitava muito o meu coração. E eu chorava bastante. Porque eu vejo o quanto Deus é bom, né? Mas eu estava chorando porque quanto, irmãos, nós temos, né? E quanto muitos não têm. Quantas pessoas passando fome, né? Eu comecei a imaginar assim. Tem vezes que eu começo a fazer meu arroz, meu feijão ali e eu começo a chorar. Porque nós vemos, amados irmãos, há muitos não tem. Nós vemos, tem lugar que as pessoas não têm uma água para beber. Tem lugar, irmãos, que nós vemos aí, eu vi aí, eu chorei muito por essa notícia, ao saber que as pessoas estavam bebendo água salgada. Eu chorei muito. Eu confesso que tem um lugar, né, que está em conflito, e eu tenho chorado muito, porque, irmãos, eu sei lá o porquê, mas eu não aceito dentro de mim, eu não aceito maldade, eu não aguento, aleluia, a maldade me arrebenta, irmãos, a brutalidade, né, e a gente vê as coisas, como que o inimigo é sujo, como que o inimigo, ele odeia nós, irmãos. O adversário da nossa alma, ele odeia nós. Você sabe por que ele odeia nós? Porque nós somos a imagem de Deus, né? E ele olha para nós, ele fica irritado. E aí ele cria suas estratégias de arrebentar o ser humano. Mas ele pode esquecer de uma coisa, que ele tem poder para destruir o corpo do ser humano, mas ele não tem poder para destruir a alma daqueles que é de Deus. Ele não tem. Irmãos, nós vemos que há pessoas que nunca vai ser encontrada, né? Até então, só que aqueles que estão salvos, aqueles que desapareceu, mas estava com Cristo Jesus, irmãos, pode ter certeza que naquele dia ele vai se apresentar para Cristo, e assim como ele estava preparado, ele estava com Cristo Jesus, ele vai receber seu galardão e a sua salvação. Paulo, ele disse que nós morrer com Cristo é viver, né? Agora, a morte é para aquele que não está em Cristo Jesus. Mas missionário, que conversa é essa? Porque aquele que não está com Cristo Jesus, ele morre mesmo. É a morte no pecado, irmãos. A morte, quando a pessoa morre no pecado, sem arrependimento, aí é uma morte. Mas quando aquela pessoa morre, ó, é espiritual, quando a pessoa morre, mas morre com Cristo Jesus, aquele momento ele está vivendo em Cristo Jesus. Olha a diferença. Às vezes, se alguém chegar e fazer uma cilada, o adversário fazer uma cilada para o missionário, né, para nós, para qualquer um de nós estamos com Cristo Jesus. Você sabe o que ele está fazendo? Praticamente, ele como ele tivesse quase fazendo um favor. Porque a partir daquele momento ali, nós estamos com Cristo, de Cristo ninguém nos tira. E depois outra coisa. Há sofrimento, irmãos. Há pessoas que... Há quem que quer sofrer? Ninguém quer sofrer. Mas o sofrimento, irmãos,
ele não, para aquele que está em Cristo Jesus, o sofrimento não é eterno. Nós vemos, amados queridos irmãos, que tem pessoas que ele vai gritando de tantas dores, ele vai gritando de tantas dores, que chega uma hora que a própria dor desaparece. Porque a própria dor, ela desaparece. Eu já vi uma pessoa que ela estava no lugar e ela parece que caiu algo no seu pé e quebrou o seu pé. Naquele momento ela disse que não estava sentindo nada. Ela não sentiu dor, ela continuou de pé. E daqui a pouco, quando ela viu, a perna dela amorteceu tudo. Daí que alguém estava falando para ela, não, você não se mexa porque o seu pé está moeu o seu pé, não se mexa, não se mexa. E a pessoa não estava nem aí. Até que então a pessoa olha para o seu pé. Eu vi a pessoa falando mais ou menos isso. Quando ela olha para o seu pé a sua perna estava toda amortecida, ela não estava sentindo nada. Então, com certeza, a dor foi tão grande que não dá para entender, né? Mas eu digo uma coisa, a morte, ela não é duradoura, ela tem só o seu momento. Só uma coisa, eu não entendo da morte, mas eu entendo que após a morte, nós temos uma vida. Ou com Deus ou sem Deus. Agora, se for sem Deus, irmãos, daí esta vida, ela é eterna. E essa vida sem Deus vai ser uma vida de sofrimento. Que o maior sofrimento que nós possamos imaginar aqui não chega nem perto do que nós vamos passarmos, se nós não recebermos a salvação. Várias vezes o Senhor me mostrou eu e o meu corpo. Eu fora do meu corpo, eu olhava e via que eu era em dois. Então você, irmã, que está me assistindo aí, você que está ouvindo a minha live, você, meu irmão, você é em dois. Dentro de você tem outro, eu tenho outro você. Só que agora eu não estou enxergando o outro que está dentro de mim. Mas nós temos. E quando este corpo aqui, ele morre, ele cai na terra, este corpo, eu acredito assim, irmãos, que tem um outro corpo, que esse corpo não morre, e ele sai de dentro do nosso corpo. E acredito isso, que nós, após que este corpo sai do nosso corpo, este corpo, ele verá o mundo real dos espíritos. Se ele for, né, para um lugar de sofrimento, ele vai ver tudo aquilo que os ataca. Eu já tive momento de eu ir a alguns lugares no espírito e o meu corpo fora do meu corpo. Então eu já tenho visto, né, o meu corpo ficar e eu estar andando no lugar, mas o meu corpo não estava lá. Eu não estava no meu corpo, eu estava no outro corpo. Aí eu falei, mas como que pode? Mas só que no mesmo tempo eu estava lá e estava aqui neste corpo. Não dá para explicar para você. E eu via, né? Eu via as montanhas, estrada, via todas essas coisas. Porém, aqui, tipo assim, Barra do Turvo, aqui é o meu lugar. É pequeno, então não dá para dizer porque eu tenho tudo isso, todas as coisas na memória. Mas o Senhor, quando Ele me leva em espírito, se Ele me levar lá em São Paulo, Ele me mostrar um prédio, e outro dia você pegar e eu me levar lá no prédio, eu vou ver o prédio do mesmo jeito que eu vi antes. Então, eu já vi. Esses dias atrás eu fui, né, num lugar aí, né,
Eu vi os prédios, depois quando eu olhei lá para os prédios, eu falei, mas eu já estive neste lugar, eu já estive neste lugar aqui, né? Aí vi assim que para baixo tinha um mato, tinha uma matinha, e tinha um corguinho que passava, e tinha uma ponte, eu vi tudo. Aí quando eu passo, ela fala, mas como é que as coisas é tão real? Irmãos, Deus, Ele faz coisas na vida da gente. Então por isso que eu venho aqui pregar este evangelho. Eu venho falar para que as pessoas, né, se entreguem para Jesus. Se entreguem mesmo para Jesus. Porque, irmãos, não é brincadeira. Não é brincadeira. Eu tive num lugar, irmãos, que a pessoa entra lá e para sair de lá não tem saída. Eu tive num lugar onde eu vi tortura de almas. Não desejo para ninguém ir no lugar de tortura da alma. Alma sendo torturada. Aí de repente, quando eu olho para um lugar, eu vi uma saída. Quando eu chego perto da saída, já não tinha mais aquela saída. Irmãos, era um labirinto, cheio de salas. Irmãos, aleluia, louvado seja Deus. Há um lugar que as pessoas correm, e para tudo que é lugar que ela corre, ela não consegue se defender do torturador. Eu imagino, irmãos, o inferno. Você imagina a pessoa, se você entrar no inferno, levado o seu espírito no inferno, se Deus levasse seu espírito no inferno, e você visse as gargalhadas dos demônios, e você tentar fugir, você vê uma saída, chegar lá, aquela porta não existe, e você escutar as gargalhadas, e ele falando para você que não tem mais jeito. Lá no mundo você não serviu o teu Deus, agora aqui não tem mais jeito para você, e gargalhada. E aí de repente você corre, quando você corre na sua consciência, escapei, mas quando você vê, aquele ser está do seu lado. Irmãos, é complicado. Eu imagino o inferno mais ou menos assim. Porque o lugar que eu tive é um lugar de tortura e eu não quero que ninguém vá para lá. Irmãos, olha, tantas coisas têm se levantado para me aborrecer. Quando eu quero me aborrecer, eu falo não, eu já sei. Aí tem uma natureza aí para me roubar a minha bênção e a minha paz. Eu clamo muito a Deus, eu me entrego muito para Deus. Eu já fui uma pessoa muito rebelde, uma pessoa muito incrédula, irmãos. Eu já fui uma pessoa mesmo tem um tempo que eu era crente. Mas conforme o Senhor foi me mostrando as coisas, conforme eu fui vendo as coisas, irmãos, eu fui me convertendo mais. E eu quero me converter mais, cada dia mais. Eu quero estar na presença do Senhor. Eu anuncio, irmãos, este evangelho. Eu estou aqui levando esse evangelho para todos. Mas se aqueles que não quiserem, irmãos, eu não posso fazer nada. Mas se ele não quer, eu quero. Eu quero a salvação da minha alma, irmãos. Eu já provei um pouco da glória de Deus. E a glória de Deus é coisas muito lindas. Quando você sai da terra, que você vai, você tem pressa para chegar ao céu. Irmãos, você tem pressa, você quer abraçar Jesus, você quer encontrar Jesus. Você quer encontrar Jesus. A gente grita, ai Jesus. A gente quer Jesus. Eu lembro um certo dia que eu tive num lugar onde a luz não era essa luz, era uma luz misteriosa.
Aquela luz, ela trazia uma alegria, aquela luz, ela tinha um algo, eu sinto isso dentro de mim, eu estou sentindo um pouco disso. Aquela luz, ela iluminava, parece que ela entrava, aquela luz, ela entrava lá dentro dos meus ossos. E eu chorava, e aí eu cheguei assim, e tinha uma sala. E dentro daquela sala eu sentia que Jesus estava dentro daquela sala. E eu chorava e gritava, falava, Jesus, eu quero o Senhor, eu quero abraçar o Senhor, eu quero beijar o Senhor. Oh, irmãos, quando você se aproxima de Jesus, você quer abraçar Jesus, você quer beijar Jesus. Irmãos, nós vemos que há alguns lugares que tem pessoas que se iludem. Ele se ilude, ele vai. Eu já vi pessoa beijar os pés, o pé de homem, beijar o sapato do homem, aqueles homens, né? E ele se sentir glorioso por aquela pessoa estar beijando os seus pés. Aleluia, louvado seja Deus. Mas essa pessoa, aleluia, não põe no seu coração um desejo de beijar os pés de Jesus, aleluia, que foi por nós na cruz do Calvário, para nos salvar, irmãos. É por isso que quando eu falo, não se idolatre em mim, não me adore. Eu sei que nós temos que amar os outros como nós amamos nós mesmos. Eu amo todo mundo, mas adorar, eu só adoro Jesus. Nós não podemos adorar, nós não podemos idolatrar no homem. Nós não podemos, aleluia, estar idolatrado no homem. Porque o homem não tem poder para te salvar. Só tem um que tem poder para te salvar, que é Jesus. Então adore a Ele. Vamos adorar a Jesus. Vamos se apegar com Jesus. Jesus está voltando a buscar um povo escolhido de boas obras. E aí, irmãos, falar em boas obras, como estão nossas obras perante Deus? Eu pergunto para mim, como que estão minhas obras diante de Deus? Me preocupo com isso. Porque se a Bíblia fala que o Senhor vem buscar um povo escolhidos e de boas obras, não só escolhido, tem que ser escolhido e a pessoa tem que ser escolhido e tem que ter boas obras. Olha, são duas coisas. Um povo de fé, um povo que ama a Jesus, que tem um amor infinito no seu coração. Irmãos, as coisas de Deus são maravilhosas. Você pode ter certeza disso. E o Senhor, Ele está dando uma chance para todos se arrepender, porque o Senhor, Ele quer salvar todos. Até portanto que Ele disse, vinde a mim, todos cansados e oprimidos. Vinde ao Senhor. E prendeis dele, que Ele é manso e humilde. Irmãos, Jesus, Ele é humilde, Jesus, Ele é manso. Jesus é manso, Jesus é humilde. Prendeis do Senhor que é humilde. E tomar o fardo de Jesus que é leve, com uma pena. Leve o fardo de Jesus, não é pesado, irmãos. O fardo de Jesus não é pesado. Quem põe jugo pesado nas costas das pessoas é o adversário. Mas Jesus não. Jesus, o seu fardo é leve e suave. Amém, irmãos? Que Deus os abençoe a você. Deus os abençoe você, minha amada, meu amado irmão em Cristo Jesus. Não precisa você comprar a salvação. O que precisa é você entregar a tua alma para Jesus e confiar nele. E servir a Ele, adorar a Ele. Agradecer a Ele. Se você for firme e fiel até o fim, você verá a coroa eterna. Herdaremos a coroa eterna.
Amém, irmãos? É até aqui, que Deus os abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Deus abençoe o irmão José. Deus abençoe a nossa irmã Celeste. Deus abençoe a nossa irmã Celeste. Deus abençoe o irmão José e os demais que estão aí, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero dizer para você que amanhã, às 18 horas, estou aqui novamente na live, em nome do Senhor Jesus. Amém? Sim, se o Senhor não voltar, se o Senhor voltar, nós estaremos com Ele na glória, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Quero dizer para você, a irmã Ana também, Ana Machado, Ana Rocha, Deus abençoe você, minha irmã. Minhas vistas tem aquela, tá aí o irmão José, a irmã Celeste e a irmã Ana Rocha. Que Deus os abençoe, irmã Ana, tá bom? Quero dizer para vocês que eu tenho um canal no YouTube e você pode estar lá se inscrevendo também, tá? O meu nome é Luiz Carlos de Barra do Turvo, né? Você vai escrever lá, vai clicar no YouTube, escreve Luiz Carlos de Barra do Turvo, vai aparecer o meu canal e você pode estar se inscrevendo. Seja também um seguidor ou uma seguidora lá no YouTube. Amém? Que Deus os abençoe, deixa seu like, deixa seu joinha. Tem áudio lá, né? Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe você e sua família em Cristo Jesus. A paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus. Amém.